Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o quadro de diarreia e também associado ao quadro de desidratação, que são dois diagnósticos muito comuns da gente encontrar juntos, né? Normalmente a diarreia ela gera um quadro de desidratação e a gente precisa entender o que a gente vai fazer em cada um desses casos possíveis, né? Para a gente começar a entender esses quadros, a gente precisa saber o que é realmente a diarreia, né? Diarreia nada mais é do que um aumento do volume fecal, ou seja, um aumento de frequência de evacuações, relacionado também, associado a alterações na consistência dessas fezes. Tá? Então, existe uma alteração de consistência com um aumento de frequência. E essa alteração, ela tem diversos tipos de etiologia possíveis, né? Mas o que a gente precisa pensar primeiro? A gente precisa entender que quando a gente fala de um caso clínico, a gente tem que entender a evolução desse quadro, né? Ou seja, a evolução mais comum da gente encontrar nesse quadro. Porque aí, quando a gente estiver atendendo um paciente, a gente consegue mentalmente realizar essa evolução, né? E tentar checar, né, pela história clínica do paciente, se ele segue, né, aquele padrão que a gente espera para cada tipo de acometimento, né, para cada tipo de afecção. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender como que acontece, né, essa cronologia desse quadro aí de diarreia, né? Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar no tempo que esse quadro vai demorar para passar, né? Porque normalmente o quadro de diarreia ele é um quadro autolimitado, ou seja, ele vai passar sozinho, tá? Mesmo que ele tenha associações como febre e vômitos, esses quadros todos eles passam sozinhos, né? É lógico que quando a gente está falando de um quadro de febre associado à diarreia, pode ser, né, que a etiologia dessa diarreia seja infecciosa. E aí a gente tem que pensar, né, se é vírus, se é bactéria, se é o minto, né, se é um parasita, né? Existem várias possibilidades aí de etiologia, a gente vai falar sobre isso mais pra frente também, né? Se está acontecendo o quadro febril, pode ser que seja por conta, né, de uma diarreia causada, né, por quadro infeccioso, que é a diarreia invasiva. Mas também existe uma possibilidade relacionada à desidratação hiperosmolar, ou seja, desidratação em que a pessoa ela libera mais água do que eletrólitos, né? Se ela libera mais água do que eletrólitos, ela fica com um certo nível de hipertonia, né? Ela fica hipertônica, certo? Então essa pessoa ela tem uma tendência a ter um aumento, por exemplo, dos níveis séricos de sódio, né? E aí esse quadro tem relação também com quadros de febre, tá? Com a sintomatologia febre, tá? Mas além disso, o que a gente precisa pensar então? A gente tem que pensar que a diarreia ela dura cerca de 7 a 10 dias, mais ou menos. Se ela passa disso, a gente já caracteriza esse quadro como um quadro de diarreia prolongada, né? Geralmente, o quadro de diarreia prolongada, ele está relacionado, então, com algum outro quadro associado, né? Com algum outro quadro agregado, outros fatores agregados, tá? Por quê? Porque não passou sozinho, né? Se não passou sozinho, não passou de forma autolimitada, né? Com a gente controlando só alguns sintomas, que porventura podem acontecer, então esse quadro ele tem alguma outra coisa que está fazendo com que ele continue acontecendo, né? Se ele passa acima de 14 dias, ou seja, um quadro que já está durando por mais de 2 semanas, aí a gente vai pensar então numa diarreia persistente, né? E aí o quadro de diarreia persistente, normalmente ele está associado com uma alteração, né, do quadro nutricional desse paciente, porque nesse ponto, né, já tem 2 semanas que a pessoa está com diarreia, ela já teve uma perda hidroeletrolítica muito grande e ela tem uma perda também da capacidade de absorção dos seus alimentos, né? A gente vai ver que relacionado à etiologia, né, da diarreia, por exemplo, a diarreia viral, ela tem uma tendência a ter uma perda de absorção muito grande, ou seja, uma perda de capacidade de absorção muito grande. Por quê? Porque normalmente os vírus eles têm tropismo pelas células ali da mucosa intestinal e esse tropismo deles pelas células da mucosa intestinal, principalmente as células da mucosa intestinal que são células mais maduras, ou seja, as células que têm um metabolismo mais ativo, eles conseguem então fazer com que essa mucosa intestinal seja trocada por células ali, né, por enterócitos que são imaturos, né? E a presença desses enterócitos imaturos pode, por exemplo, reduzir a quantidade de sacaridases, por exemplo, que estão sendo liberadas e produzidas ali por essas células. E aí isso faz com que a gente tenha uma concentração de disacarídeos muito maior no meio extracelular, gerando o que a gente chama de diarreia hiperosmótica, né, hiperosmolar, que pode acontecer, né, nesse caso aí.
Então, é uma diarreia extracelular, ou seja, você aumenta a osmolaridade do meio extracelular e faz com que as células liberem água para o meio extracelular, fazendo com que haja uma liquefação das fezes, tá? Então, esse quadro, né, ele pode estar relacionado com uma diarreia viral, né? Então a gente pensando assim na etiologia, né, nas etiologias possíveis da diarreia, a gente pode pensar, por exemplo, em uma causa de intoxicação alimentar, uma causa de intolerância, seja a glúten, lactose, várias alergias, né, podem gerar esse quadro de diarreia, mas além disso, quando essa diarreia é causada de forma invasiva, né, porque a gente tem os tipos de diarreia, né, a gente pode ter diarreia invasiva, pode ter diarreia secretora, né. A diarreia invasiva é quando eu tenho um agente etiológico, né, ou seja, um micro-organismo adentrando as células da mucosa intestinal e trazendo alterações, como é o caso, né, do exemplo que eu dei dos vírus, que entram dentro dos enterócitos maduros, fazem com que esses enterócitos maduros sejam trocados, então, por células imaturas que possuem menos capacidade de absorção, né? E isso faz com que haja uma liberação maior de água pelo tecido. Isso acaba gerando diarreia, né? Existem alguns micro-organismos que nem entram, né, dentro do enterócito, mas ficam aderidos fora do enterócito, também vão trazer o quadro de diarreia, porque a gente percebe a presença desses micro-organismos no trato gastrointestinal, e essa percepção, né, do nosso organismo faz com que haja uma alta liberação de água também pelas células, uma alta liberação de eletrólitos também, pode gerar uma diarreia isotônica, por exemplo, né? Então, isso é muito comum, inclusive, com a E. coli, né? A E. coli também pode causar esse tipo de quadro, né? Então, além dos vírus, né, o principal vírus que está relacionado com a diarreia é o rotavírus, mas também tem o adenovírus, que é capaz de gerar esse quadro. Normalmente, a gente não tenta identificar necessariamente a etiologia, né, da condição. Por quê? Porque o tratamento relacionado à diarreia está muito mais relacionado com o controle da desidratação, ou seja, a reidratação do paciente, do que necessariamente saber exatamente quem está causando aquele quadro, né? Muitas vezes isso não vai ser tão relevante assim. Óbvio que em alguns casos isso vai ser mais relevante quando a gente está falando de um quadro que causa uma desidratação grave, né, que a gente vai ver que tem possibilidade, inclusive, de evoluir por choque, mas não estando num quadro como esse, estando num quadro mais leve, mais moderado, a gente precisa só controlar mesmo a desidratação, né? Então, a gente pensa na etiologia porque ela é importante a gente entender para casos mais graves, mas a maior parte dos casos a gente vai tratar basicamente a consequência mais rápida e mais aguda que a gente tem quando tem diarreia, que é o caso da desidratação, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre desidratação mais para frente, mas só para a gente já ter uma ideia desse tipo de situação, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, além dos vírus, é a capacidade ali das bactérias de gerar o quadro de diarreia, né? A principal bactéria relacionada com o quadro de diarreia é a Escherichia coli, né? Existem várias outras que podem trazer esse acometimento, mas a Escherichia coli é a mais comum de trazer isso pra gente, né? Além da Escherichia coli, pensando na etiologia, né? Além de bactérias, pensando na etiologia, a gente pode pensar, por exemplo, em parasitas, né, em protozoários, como é o caso, né, da Giardia lamblia, que vai causar também diarreia. Então, tem várias possibilidades, né? Eumintos também podem causar, Ascaris lumbricoides pode gerar quadro de diarreia. Então, tem várias possibilidades de etiologia para o quadro de diarreia, né? Então, pensando nessa questão, a gente pode pensar também na parte de diagnóstico, né? Porque quando a gente tem um paciente que está tendo uma diarreia, a gente precisa caracterizar essa diarreia, né? Caracterizar ela no sentido de entender onde que está acontecendo aquele acometimento, fazendo com que aquela pessoa tenha diarreia, né? Se você tem uma pessoa com um acometimento no intestino delgado alto, né, significa que ela está tendo, e isso vai se apresentar para você, ela está tendo fezes muito líquidas, muito líquidas, e com uma frequência de evacuações muito alta, tá? Então, o volume fecal fica muito grande, com essas fezes sendo realmente muito líquidas, muito liquefeitas. Quando você tem um acometimento do cólon ou do ilho terminal, aí você já vai pensar em um quadro que tem acúmulo de muco, que pode ter a presença de sangue, né? Então, essa diarreia já é um pouco menos líquida, né? Ela fica, lógico que ela é líquida também, porque ela é diarreia, mas ela é um pouco mais pastosa pela presença do muco ou também do sangue, ou dos dois juntos ao mesmo tempo, né? Isso vai depender muito da etiologia também, mas identificar o local, né, do intestino
do trato gastrointestinal que está sendo acometido por qualquer coisa que esteja causando a diarreia, vai ser muito importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial depois, né? Então isso aí é um ponto importante da gente salientar. Outra coisa interessante da gente pensar quando a gente está falando de diarreia é que a diarreia ela pode sim gerar, e ela provavelmente vai gerar, um quadro de desidratação, né? E a desidratação a gente precisa saber caracterizar ela, né? Porque ela vai ser o principal ponto focal do nosso tratamento, né? Quando a gente tiver um paciente que apresenta um quadro de diarreia, a gente tem que saber identificar se esse paciente está desidratado ou não, né? Porque normalmente isso vai acontecer, né? E a gente vai precisar agir exatamente em cima desse quadro. Por quê? Porque a desidratação, se ela não for controlada, o paciente pode evoluir para o choque, né? E evoluir para o choque é evoluir para o óbito, quando a gente não consegue controlar esse quadro, né? Lembrando que o choque, normalmente, ele está relacionado com um mecanismo de feedback positivo que é muito forte, né? Então, se a gente conseguir controlar isso antes de gerar o quadro de choque, melhor ainda, né? A gente tem que tentar fazer isso mesmo, né? Então, como que a gente caracteriza esse quadro de desidratação? A desidratação, ela pode ser classificada, né? Então, ela pode ser uma desidratação leve, uma desidratação moderada ou uma desidratação grave. Quando eu penso numa desidratação leve, eu estou pensando naquela desidratação que o indivíduo está perdendo, e aí pensando principalmente na pediatria, né, que é onde tem mais ocorrência desses quadros aí de diarreia, a gente vai pensar na desidratação leve como sendo a perda ponderal de cerca de 3 a 5% do corpo, né, do peso corporal daquela criança. Então ele perdeu de 3 a 5% do seu peso, né? Mas ele tem alguns acometimentos relacionados à desidratação, como é o caso de mucosa ressecada, mas é levemente ressecada. Ele não perde turgor, ele não perde elasticidade. Se for um lactente, né, ele não vai ter depressão das fontanelas, a gente não vai conseguir observar isso, né? Ele já vai ter urina concentrada, mas não é tão expressiva, assim como nos outros quadros de desidratação, e ele não tem uma grande perda ali de estado geral, né? Ele vai estar mais abatido, mais irritável, com uma certa quantidade ali de urina concentrada sendo liberada, mas ele não vai ter outros sinais e sintomas que a gente consegue observar na desidratação. Então, eu estou falando de um quadro de desidratação leve, né? Quando eu penso no quadro de desidratação moderada, aí eu já vou pensar num quadro em que o indivíduo já está perdendo mais do que 5%, né? De 5 a 10% do seu peso corporal. Então, já é um quadro um pouco mais pronunciado, né? A gente vai ver que o bebê ou a criança vai estar, então, com muita sede, vai estar com as mucosas ressecadas, a gente vai perceber um turgor pastoso já na pele dessa criança, né? Ele já vai ter uma certa perda de elasticidade, a capacidade de perfusão dele já vai estar um pouco afetada, né? Então a reperfusão capilar vai ser um pouco mais lenta, cerca de 3 a 5 segundos, né? Sendo que o normal é abaixo de 3 segundos, então lá na desidratação leve isso não acontece, né? Então você já tem uma perda de perfusão, mas sem perda de capacidade circulatória, o que é muito importante a gente saber entender. Por quê? Porque quando você tem perda de capacidade circulatória, significa que você está mais com o pé lá no choque do que necessariamente na desidratação moderada, tá? Então, o indivíduo que tem uma perda, uma capacidade de reperfusão capilar mais lenta, não necessariamente ele tem alterações circulatórias, tá? Ele está desidratado, ele já está perdendo mais do que 5 a 10% do seu peso corporal, mas ele ainda não tem uma perda circulatória importante, né? Então a gente tem que observar esse quadro, né, dessa criança. Outra coisa importante, né, que a gente vai observar é que ele tem uma certa redução da pressão intraocular, ele pode ter um afundamento dos olhos, né, nas órbitas, a gente vai observar isso, ele já está mais prostrado, mais irritável, assim como estava acontecendo lá na desidratação leve, né? Mas isso já é um quadro moderado, né? Então ele já tem ali uma certa perda hidroeletrolítica, a gente já consegue perceber essa perda também, né? Então os sinais e sintomas ali de desidratação já são mais pronunciados. E quando a gente fala da desidratação grave, aí o principal ponto de diferenciação da grave para moderada é que a grave ela está relacionada com perda de capacidade circulatória. Então o indivíduo ele já começa a ter algumas alterações relacionadas pela perda de capacidade circulatória, ou seja, você pode ter alteração neurológica, né? Então a criança pode apresentar torpor, pode apresentar até mesmo coma, né? Então a gente já começa a ver alguns sinais e sintomas de choque, né? Você tem lá o turgor pastoso, já tem perda de elasticidade também, né? Aí nesse caso você já vai ter uma oligúria, né? Então
Então, antes você tinha a urina bem concentrada, né, na desidratação leve e na moderada, agora você já tem uma oligúria, né? Então, já está acontecendo ali um quadro realmente muito mais grave, né? O indivíduo já tem uma reperfusão capilar bem mais lenta, acima de 5 segundos, né? E aí você já começa a perceber os sintomas de choque, né? Então, você vai ter uma hipotensão, né? O indivíduo já fica ali, já tem a possibilidade até mesmo de acometimentos neurológicos, como eu comentei, né? Já tem, além, né, do resto que eu já comentei, você também vai ter tudo que tinha lá na moderada, na desidratação moderada. Então tem sede, tem mucosas muito ressecadas, né? Você já vai ter um afundamento dos olhos, já vai ter uma redução, né, da pressão intraocular, né? Tudo isso você vai poder perceber nesse paciente, ele já vai estar taquicárdico, né? A taquicardia ela vai estar presente na desidratação moderada, mas principalmente na desidratação grave, né, que você está percebendo uma hipotensão associada a uma taquicardia, né, o que é um quadro bem característico do choque, né. Então essa criança ela está indo em direção ao choque, né, e aí a gente tem que fazer o controle dessa desidratação, né. Um ponto interessante também de a gente entender que existem outras formas de classificar a desidratação, né? Tem essa classificação em desidratação leve, moderada ou grave, mas também tem a classificação da desidratação como sendo isosmótica, hiperosmótica ou hiposmótica, né? E normalmente isso está mais relacionado com as concentrações de sódio, né? A gente vai pensar mais no sódio mesmo, né? Então a nomenclatura pode até seguir para o sódio, necessariamente, né? Mas o que a gente tem nesses casos, né? Na desidratação isosmótica, eu estou tendo, então, uma liberação proporcionalmente igual, né? De sódio, né? Ou seja, de eletrólitos e água, né? Então, se a pessoa está desidratada, isosmoticamente falando, ela não perde mais eletrólitos do que água, nem mais água do que eletrólitos. Ela está perdendo os dois, tá? Então, isso aí geralmente é um quadro um pouco mais leve, né? Não tem nenhum tipo de alteração, por exemplo, do sódio sérico, né? O sódio sérico vai estar ali entre 130 e 150 miliequivalentes por litro de sangue, né? Que é o valor, assim, dentro do normal, né? Dentro do esperado, né? De ser, na verdade, igual, né? A 130 miliequivalentes por litro. Quando eu penso numa hiperosmótica, aí sim, seria de 130 a 150 miliequivalentes por litro, o sódio sérico. Ou seja, significa que eu tenho uma concentração de eletrólitos maior dentro do meu corpo, mediante uma perda maior de água. Ou seja, proporcionalmente, nessa diarreia, por exemplo, ou nessa desidratação, por qualquer outro motivo, eu perco mais água do que eletrólitos. E essa desidratação hiperosmótica, né, ela está mais relacionada, então, com quadros febris, né? A gente vai observar um quadro febril aparecendo, né, quando a gente tem uma diarreia hiperosmótica, né? E uma coisa interessante é que, nesse caso, a gente está falando de uma diarreia de excreção, quando a gente fala de diarreia associada a esse quadro de desidratação hiperosmótica. Por quê? Porque você tem uma concentração muito alta de solutos, né, de eletrólitos fora das células, e aí essas células, né, do trato gastrointestinal começam a perder água por osmose, né? E aí elas perdem essa água vai embora o mais rápido possível e não fica junto com os eletrólitos, ela não sai junto com os eletrólitos, né? Então você tem uma perda maior de água do que de eletrólitos nesse caso, né? E na hipoosmótica é o contrário, você perde mais soluto, mais eletrólitos do que água. Quando que isso normalmente vai acontecer? Isso normalmente vai acontecer em quadros de diarreia, tá? Por quê? A pessoa ela pode estar desidratada, e ela vai estar provavelmente, né? E ela tem uma baixa ingesta de água, né? Quando a pessoa está passando mal, normalmente ela não toma água, ela não se alimenta, né? Ela tem um quadro de inapetência, ela tem um quadro ali, apesar dela estar desidratada, ela pode ter uma perda de sede também, né? Apesar da gente saber que o quadro de desidratação traz a polidipsia, né, como um dos sintomas, mas isso pode acontecer. Então a pessoa tem uma baixa ingesta de água, uma baixa ingesta de líquidos e ao mesmo tempo ela está liberando muitas fezes líquidas. E nessas fezes a gente vai observar a presença então de muitos eletrólitos, né? Principalmente o bicarbonato, né? Bicarbonato, sódio, todos esses eletrólitos são muito importantes. E isso traz um ponto muito interessante também da gente comentar, que é o acometimento por acidose, né? A acidose metabólica ela pode acontecer em casos de desidratação, mas principalmente em casos de diarreia hipoosmótica. Por quê? Porque nesse quadro de diarreia hipoosmótica, eu vou encontrar nesse paciente uma perda muito grande de bicarbonato, além de
uma maior produção, né, de H+, né, de hidrogênio, relacionada tanto ao jejum prolongado quanto ao catabolismo que essa pessoa está tendo por causa desse jejum prolongado, né? Então, essa perda ponderal, quanto maior for a perda ponderal da pessoa em quadros de diarreia, né, maior vai ser, então, esse catabolismo, maior vai ser a produção de H+ dentro do corpo dela, né? Então, o metabólito gerado, né, por conta desse catabolismo. Então, você está perdendo bicarbonato e aumentando o H+. E existe uma perda de capacidade renal também de liberar, de excretar esse H+, até mesmo porque a pessoa normalmente está desidratada. Então, ela vai tentar manter o máximo possível, né, de água dentro do corpo pela ação do hormônio antidiurético. Então, a combinação ali, ela gera em todos os caminhos ali uma acidose metabólica, tá? E aí você vai observar, né, se chegar uma criança no atendimento dessa forma, ela vai estar hiperventilando, muito provavelmente, né? E aí você vai ter que fazer uso de bicarbonato, né? Vai ter que fazer uso de bicarbonato juntamente com a reidratação, né? E aí a gente entra nesse ponto. Mas antes da gente entrar no ponto da reidratação, a gente precisa pensar que no quadro de desidratação hiposmótica, a gente não esperaria encontrar sintomas de desidratação por liberação de água, né? Ou seja, pelas células liberando água para o meio externo, porque tem o meio externo hiperosmolar, já que eu estou falando de uma diarreia hiposmótica. Mas, quando eu penso na sintomatologia da diarreia hiposmótica, que normalmente é a que vai gerar, da desidratação hiposmótica, desculpa, que normalmente vai gerar uma sintomatologia lá na desidratação hiposmótica, né? Então a gente tem que pensar nessa diarreia mais comum que vai acontecer, que a gente vai encontrar mais, ela tem sintomas de diarreia por liberação de água por causa de uma hiperosmolaridade, mesmo que seja uma desidratação hiposmótica, tá? Então, o sintoma que a gente vai encontrar nesse caso, né, os sintomas que a gente vai encontrar nesse caso, são os mais comuns relacionados a uma diarreia por liberação de água, né? Uma coisa que a gente vai ter que pensar, então, nesse momento, né, é pensar no tratamento, né? O que a gente vai fazer com essa criança? O que a gente vai fazer com esse paciente? Quando a gente pensa nesse tipo de caso, né, desse tipo de quadro, a gente tem que pensar principalmente na correção da desidratação. E para a gente fazer a correção da desidratação, a gente tem 3 planos possíveis, 3 tipos de abordagem possível que a gente pode ter, tá? Uma coisa importante da gente entender é que a gente precisa fazer uma reidratação, ou seja, uma reposição, e depois uma manutenção desse estado equilibrado. Então, você tem que pensar que o paciente ele não está num estado de hidratação suficiente, então você tem que fazer uma reidratação, tem que fazer uma reposição, tanto de água quanto de eletrólitos, tá? E depois você tem que manter esse paciente dentro de um equilíbrio, né, dentro de uma homeostasia hidroeletrolítica suficiente para você ficar tranquilo de liberar esse paciente, tá? Então, são esses 2 pontos, esses 2 lados que a gente vai ter que atuar quando a gente fala de reidratação. O ponto principal aqui é pensar que a reidratação, a maior parte dos casos, ela vai ser feita de via oral, tá? A reidratação que vai funcionar melhor, que vai ter maior resposta, é a reidratação de via oral, tá? E normalmente a gente vai encontrar essa reidratação de via oral, a gente vai usar essa reidratação de via oral em quadros mais leves, mais moderados. O paciente que não responde ou que por algum motivo ele não pode receber essa reidratação via oral por conta de vômitos muito frequentes, né? Ou seja, mais de 4 vômitos por hora. Então a pessoa está vomitando demais, ela não consegue fazer essa reidratação oral, ela tem uma certa paralisia ileal também, que pode ser importante nesse quadro. Então, se nesse caso estiver acontecendo isso, se a pessoa estiver com torpor, estiver em coma, ou seja, num caso de desidratação grave já, né? Aí a gente já vai pensar em outros tipos de reidratação, como é o caso, por exemplo, da sonda nasogástrica ou também, principalmente, né, da via endovenosa. Então, tem 3 planos que a gente pode utilizar. O primeiro plano, que é o plano A, né, ele está relacionado principalmente com aqueles quadros de diarreia mais simples, mais tranquilo de resolver, tá? Porque a desidratação está leve. O que significa isso? Significa que eu tenho um paciente com perda hidroeletrolítica, tá? A gente já consegue saber que ele tem perda hidroeletrolítica se ele está, por exemplo, há 2, 3 dias com uma diarreia, mas ele não tem sintoma de desidratação. Tá? Se ele não tiver sintomas de desidratação e a gente suspeita que tenha perda hidroeletrolítica, aí a gente vai fazer então essa reposição, né, via oral, tá? Então tem uma reidratação, uma solução de reidratação oral que a gente vai utilizar
para esse paciente, tá? Até ele começar, então, a ter diurese franca, né? E aí, quando ele tem diurese franca, essa diurese ela tem que estar mais clara, né? Ou seja, uma urina menos concentrada, para a gente poder saber que esse paciente voltou ao estado hidroeletrolítico normal, tá? Ele não tinha um quadro necessariamente, clinicamente, de desidratação, mas ele estava caminhando para esse quadro. O plano B, né? Aí eu já vou pensar então no período de reposição e no período de manutenção. No plano B, eu estou falando de um paciente que tem perda hidroeletrolítica e que também tem sinais e sintomas de desidratação, né? Desidratação leve e desidratação moderada, né? Então ele vai ter sede, né? Ou seja, polidipsia, ele vai ter ressecamento das mucosas, ele vai ter afundamento do olho, diminuição da pressão intraocular, né? Esse paciente já pode ter alteração de turgor e elasticidade da pele, ele pode estar começando ali a ter um quadro de perda, né, da capacidade de reperfusão capilar, né? Ele pode estar tendo já uma taquicardia, então o paciente que já tem um nível ali, né, de desidratação que a gente já consegue visualizar na clínica. E aí o que a gente vai pensar para esse paciente? A gente vai pensar para esse paciente a reidratação oral, né? E associado, né, a essa reidratação oral, a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode fazer utilizando o soro fisiológico 0,9%, né, ou seja, solução de sódio 0,9%, e paralelamente, ou seja, juntamente a essa solução de sódio, num padrão ali de 1:1, a gente, em volume, né, no caso, 1:1, a gente pode utilizar então a glicose, né, o soro glicosado a 5% também. Vai ser uma associação dos dois, e depois, né, quando a pessoa estiver na fase de manutenção, aí a gente vai poder utilizar, né, a solução de reidratação oral. Vai ficar ali por mais ou menos 1 hora, né, de novo na reidratação, tá? Ou você vai passar para essa pessoa várias vezes, né, com uma frequência alta, em quantidades pequenas de reidratação oral, até que tem, então a gente consegue observar, a gente consiga, né, observar uma diurese franca com baixa concentração dessa urina, tá? Então, existe essa possibilidade também de controle. Normalmente, quando a gente coloca em uso esse plano B, né, que é o plano relacionado a uma pessoa que tem o quadro de desidratação associado com o distúrbio hidroeletrolítico, né, a gente vai pensar também que esse paciente ele tem que melhorar, pelo menos melhorar um pouco o seu estado geral, aumentar um pouco o seu peso em 2 horas ali desse tratamento, tá? Porque você está passando para ele essa reidratação oral frequentemente, né, em pequenas quantidades, mas frequentemente, e até 2 horas ele tem que ter uma melhora, tá? Se depois de 3 horas ele não tiver tido uma melhora, é muito provável que esse paciente ele não vai ser reidratado em 6 horas, né, que é o tempo máximo ali que a gente pode ficar, que a gente fica normalmente utilizando esse plano B, tá? Então, se por algum motivo, né, esse paciente não se reidratar depois de 3, 4 horas ali de uso, né, desse plano B, aí a gente pode fazer, por exemplo, o uso da sonda nasogástrica, tá? Aí, nesse caso, a gente vai utilizar a sonda nasogástrica por 1 hora, mais ou menos, né, até restabelecer, né, a hidratação, o nível de hidratação dessa pessoa, e aí a gente entra na fase de manutenção, né? E aí, nesse caso, né, na fase de manutenção, a gente vai pensar, né, que esse paciente ele vai vomitar ainda, ele ainda vai ter diarreia. Se ele tiver nesses quadros, né, se ele ainda tiver esses quadros, a gente pode orientar, né, a utilização de soro, né, de reidratação oral, né, depois de cada episódio. Então, vomitou, toma um soro, né? Teve diarreia, toma um soro. Mas, obviamente que isso não pode ser forçado, principalmente quando a gente fala de pediatria, né? A gente não pode forçar a criança a querer tomar aquele negócio. Então, a gente vai, aos poucos, reidratando e tal, mas tem que lembrar dessa questão de que depois, né, do episódio, a gente vai precisar, então, ter essa administração oral, né? E aí, quando a gente pensa no plano C, o que o plano C vai trazer pra gente? Esse plano C, ele está relacionado com casos mais graves, né? São os casos ali que você tem, por exemplo, uma desidratação grave, uma pessoa que já está com torpor, já está até mesmo em estado de coma, né? E você já observa ali, por exemplo, uma acidose importante, né? No caso da criança, se o pH dela estiver abaixo de 7,15, mais ou menos, a gente já considera uma acidose bem importante que a gente tem que fazer a reversão, né? Então, o que a gente vai fazer inicialmente nesse caso aí? A gente vai fazer a utilização do soro glicosado a 5%, associado também ao soro fisiológico a 0,9%, tá? Isso vai ficar ali, geralmente isso vai ser por via venosa, né, endovenosa,
né? Justamente porque essa pessoa já está num quadro mais grave, né? Por exemplo, se ela tiver com alteração neurológica já por conta dessa desidratação, aí não seria mais a solução de reidratação oral, seria mais endovenosa mesmo, né? E essa reidratação endovenosa que a gente faz com associação, né, do soro glicosado 5% e do soro fisiológico 0,9%, a gente faz em torno ali de 50 ml por quilo corporal durante uma hora. Se nesse período o paciente ele apresentar sinais de choque, né, ou seja, torpor, ele perde ali, ele tem o turgor pastoso, né, o paciente que já está com uma hipertensão importante, então o paciente que está com sinais de choque, aí a gente vai poder utilizar soluções cristalóides, né? A gente pode utilizar tanto o soro fisiológico quanto o ringelactato, né? A gente vai fazer ele em torno de 20 ml por quilo corporal, de 20 a 30 minutos, tá? E depois desse processo a gente vai poder utilizar mais uma hora do soro glicosado 5% associado ao soro fisiológico 0,9%, 50 ml por quilo, tá? Então esse seria ali o momento ali de reparação desse quadro um pouco mais grave, né, que a gente tem que utilizar o plano C para reverter. E quando que a gente sabe que a gente já pode interromper essa conduta, né? A gente pode interromper essa conduta quando o paciente já está tendo uma diurese franca, né? E essa diurese franca de urina clara, né? De 2 a 3 vezes já depois desse tratamento. E uma outra possibilidade também seria medir a densidade da urina dele, e se essa densidade estiver ali em torno de 1010, beleza, tá? Aí também a gente já pode entrar na fase de manutenção, tá? Nesse caso, a fase de manutenção ela é a mesma do plano B, tá? Qual que é a fase de manutenção do plano B e do plano C, né? Se a pessoa tiver vômito ou se a pessoa tiver diarreia, a gente vai lá e faz a reidratação oral logo depois desses quadros, tá? O que é preocupante nesses casos, né? Porque a gente está falando de um paciente que já está mais grave, já está com um quadro mais importante. O que a gente pode pensar de gravidade, né? Sinais de gravidade principais aí, até mesmo depois, né, desse processo de reidratação. A alteração do pH, tá? Então, eu até comentei com vocês anteriormente que se o pH estiver abaixo de 7,15, aí já é preocupante, porque você está falando de uma acidose importante, tá? E essa acidose importante, ela pode estar relacionada também, né, e ela pode aparecer para a gente não só com a medida do pH de 7,15, mas também se o bicarbonato estiver abaixo de 12, tá? Então, a gente pode pensar também numa acidose por conta de queda de bicarbonato, que é uma coisa bem comum de acontecer em quadros de diarreia, né? Principalmente quadros de diarreia hipoosmóticas, né? Então, isso aí vai estar relacionado, então, com esses quadros, né? E aí a gente tem que pensar numa forma de fazer a manutenção disso daí, né? Então a gente precisa também colocar para esse paciente o bicarbonato, tá? Normalmente esse bicarbonato ele vai ser feito ali em torno de 2 miliquivalentes por quilo livre, tá? 2 miliquivalentes por quilo livre significa o seguinte, significa que eu posso fazer 2 miliquivalentes por quilo até retornar ali ao nível de pH normal, mas normalmente isso vai acontecer em torno de uma hora, tá? Então vai manter o paciente ali endovenoso, né, passando 2 miliquivalentes por quilo em uma hora, né, e aí isso vai poder fazer com que o quadro dele, né, de acidose seja perdido, né, ele mude para um quadro ali de homeostasia mesmo, né, quando a gente pensa no pH, tá certo? Bom, pessoal, quando a gente fala de diarreia e de desidratação, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar, tá? Existem alguns medicamentos interessantes que a gente pode utilizar para reverter alguns quadros importantes que eu vou comentar daqui para frente. Quando a gente pensa nesses medicamentos, né, existem alguns medicamentos que podem ser utilizados, que podem inclusive atuar de forma positiva nesses quadros, mas também tem medicamentos que vão ser utilizados, mas que não devem ser utilizados, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no quadro de febre, né, uma pessoa que está com uma diarreia com febre, né, geralmente essa febre ela vai ser autolimitada, né? Quando você tiver o restabelecimento da hidratação, quando você tiver ali o quadro de diarreia controlada, a desidratação controlada, aí essa pessoa não vai ter febre mais. Se essa febre não passar depois do processo de reidratação oral, aí a gente pode utilizar antitérmicos, mas dá preferência para antitérmicos que não causem sedação, porque a gente está falando de uma pessoa que vai precisar fazer reidratação oral, então ela não pode ficar sedada, né? Uma outra coisa importante a gente pensar é que aqueles absorventes intestinais, né, medicamentos absorventes intestinais, como é o caso do caulin, da pectina, né, do sais de bismuto, a gente não deve utilizar esses medicamentos. Por quê?
Porque esses medicamentos, eles tendem a trazer uma noção errônea de que aquela pessoa melhorou, né? Por quê? Porque as fezes não ficam mais liquefeitas, mas isso não significa que essas fezes não estão liberando muitos eletrólitos, por exemplo. Tá? Então a pessoa está continuando o processo de desidratação dela, achando que está tudo bem, achando que ela está boa já do quadro dela, porque ela está tomando esse tipo de medicamento. Então esse tipo de medicamento não pode ser utilizado, tá? Nesses quadros de diarreia, porque vai trazer uma ideia errada, né? A pessoa vai achar que está melhorando, sendo que ela não está. Isso pode descontrolar muito o quadro de desidratação, que é o ponto principal, né, que a gente tem que atuar. Então, se a pessoa utilizou esse tipo de medicamento, o sinal clínico ali, consistência das fezes, ele não vai ser muito confiável para a gente, né? Porque utilizou esse tipo de medicamento, isso não significa que ela está melhor do quadro principal que está gerando aquela diarreia, né? Se houver uma perda hidroeletrolítica muito acentuada, né, muito importante, aí a gente pode utilizar o acetorfan, 1,5 mg por quilo corporal, 3 vezes ao dia de 5 a 7 dias. Também é um medicamento capaz de controlar esse quadro, né, de perda hidroeletrolítica, ele acaba diminuindo essa perda de eletrólitos. Então é sempre bem interessante também. Se porventura, né, tiver antes das 72 horas, né, de completar 72 horas do quadro de diarreia, aí a gente pode pensar também em utilizar probióticos. Os probióticos vão poder trazer casos, né, quadros positivos para esse paciente. E a nitazoxanida também pode ser utilizada, né, como medicamento para quadros por protozoários ou também pelo rotavírus, tá? Então são possibilidades aí de atuação. A gente não deve utilizar antibióticos, tá, para esses tratamentos. Os antibióticos eles vão acabar atrapalhando um pouco a capacidade autolimitada da doença, né, da diarreia. Mas se porventura tiver necessidade de utilizar, a gente pode utilizar o ácido nalidíxico, né? E se não houver resposta ao ácido nalidíxico, a gente vai utilizar o metronidazol, né? E além disso, tem outra possibilidade que é a tetraciclina também pode ser utilizada. As concentrações, né, e a posologia a gente vai deixar para falar em outro vídeo, tá? Mas é isso basicamente, tá? Uma coisa importante que a gente precisa entender para finalizar esse assunto, né, da diarreia, é que quando a gente está falando de um lactente, né, a melhor coisa que pode ser feita para poder garantir que o estado nutricional daquela criança se mantenha é que ele mantenha a amamentação, tá? Isso, obviamente, a depender da tolerância da criança, mas é o necessário, é o que a gente precisa passar, né, para os pais para que eles mantenham, então, esse processo de amamentação, tá? Isso dentro da capacidade da criança de tolerar essa amamentação no período em que ela está doente, tá? Bom, pessoal, é sobre isso, é basicamente isso, né, que eu queria falar sobre diarreia e desidratação, né? Assistam os vídeos do meu canal, tem muito vídeo falando sobre vários assuntos da medicina. Se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo se ele te ajudou nos seus estudos. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.